Bom, dessa forma, então, pessoal, a gente vai para o capítulo 3 do nosso livro, que é esse aqui que eu já mostrei para vocês várias vezes, tá? Chegando. Que é Redes de Cooperação Empresarial. Também tem um outro livro bem interessante, que tem muitos cases, que é esse aqui, Nós Somos Mais Inteligentes do que Eu, do Liberty Spector, que é muito interessante esse livro, porque ele traz bastante exemplos que eu trago ali também junto, né, do material desse outro livro aqui. Uma coisa que eu queria deixar claro para vocês é com relação às avaliações da nossa disciplina, tá? As avaliações, eu já comentei isso no vídeo, mas quero aproveitar agora que a gente está aqui, né? E vocês podem fazer perguntas também, podem questionar, tudo mais, né? As avaliações serão 3 avaliações, se não me engano, 3 ou 4 avaliações, né? Uma coisa assim. E todas elas, pessoal, elas serão exercícios, tá? Exercícios de perguntas e respostas, exercícios de múltipla escolha, exercícios de verdadeiro ou falso, sempre baseados nos slides, tá? Então, vocês tendo, assim, o domínio dos slides, do que está sendo, acompanhando a disciplina, do que está sendo trabalhado, tá tranquilo para vocês aprovarem na disciplina. Não abandonem a disciplina, tá? O ano passado, o semestre passado, eu não tive não teve muita reprovação nas minhas disciplinas, né? Eu dou bastante chance, tá, pessoal? Assim, se vocês não conseguirem terminar o exercício no prazo, a gente pode conversar para fazer, a gente vai conversando, tá? Se vocês realmente não conseguirem acompanhar. Não se desesperem, tá? E eu sempre procuro estabelecer uma relação de que vocês possam cumprir a disciplina, tá? Não uma coisa forçada de, se não fizer exercício no dia não tem, não vou dar nota, não, nada disso. A gente sempre me procurem para conversar se vocês tiverem algum problema, para acompanhar a disciplina, certo? Bom, então, hoje a nossa aula é sobre estratégias coletivas. Então, a gente vai começar a entender um pouco desse universo da cooperação e de como ela funciona. Como é que eu faço? A empresa em que eu trabalho, ou a minha empresa, ela trabalha hoje de tal maneira. Ela tem uma política, ela tem um planejamento estratégico voltado para a competição, voltado para estratégias que são ferrenhas, que são ácidas, que são pesadas assim de competitividade. Eu quero o preço baixo, quero praticar o preço mais baixo que tem, ou o meu preço não é tão baixo, ele é um médio, ele é razoável, né, de acordo com a concorrência, sempre não no sentido de impor preço no produto dos outros, não. Mas de acordo, a gente sempre vai medir o nosso preço do nosso produto final, ou a qualidade do nosso produto, sempre em relação aos concorrentes que compõem o mercado em que eu estou inserido, certo? Então, essa ideia de que eu tenho, do meu posicionamento diante do mercado, é que eu preciso medir. É que eu preciso comparar com o meu concorrente. E a competição, ela traz muito disso. E isso é histórico para as empresas, né? Elas se comportam assim desde sempre. Então, como é que eu faço para mudar a cultura organizacional? Como é que eu faço para ampliar os meus horizontes, no sentido de que eu posso enxergar na cooperação algo valioso, algo que traga benefícios para a minha organização de fato, benefícios, lucro, rentabilidade, capacidade competitiva, vantagem competitiva, né, para a minha empresa. Sendo que eu estou trabalhando com outra empresa que é do mesmo ramo que eu. Então, a gente vai ver isso na aula de hoje, tá? O comportamento das empresas e a forma como elas podem reagir diante de determinadas situações. Então, a competição e cooperação. Nós começamos com essas duas, um paradigma, né, na verdade, né, com essas duas palavras que se contrapõem, mas que, ao mesmo tempo, utilizadas de maneira correta, as duas podem se complementar. Esse é o grande mote da nossa disciplina. Então, alinhar o conceito de cooperação ao paradigma clássico de estratégia não é uma tarefa fácil, né? Que eu estou acabando de dizer a vocês. Nós temos questões de comportamento organizacional, de cultura organizacional, de posicionamento estratégico diante dos concorrentes e do público consumidor. Nós temos diversas questões que vão influenciar as organizações como elas estão, para que elas possam mudar ou buscar, né, alguma aliança ou cooperação com outra empresa. Então, a maior parte da literatura que domina esse campo, dentro da administração, né, de estudos, adota a perspectiva de competição entre empresas como um elemento-chave. Muitas das teorias que fundamentam essas perspectivas baseiam-se no princípio da exclusão competitiva de Gauss. O que é esse princípio de exclusão competitiva de Gauss?
Quer dizer que se uma empresa ela detém, diante do mercado, né, que comercializa o mesmo produto ou serviço, se existem duas empresas que integram esse mercado, somente uma vai ganhar. Somente uma tem que ganhar, né? O princípio de Gauss, então, ele trouxe para vocês. Ó. O princípio da exclusão competitiva defende que duas espécies ou duas empresas, né, que conseguem seu sustento de maneira idêntica, não podem coexistir. Geralmente, a espécie mais forte ou a mais adaptada ao seu contexto sobreviverá, excluindo as demais. Mas se nós formos levar o princípio de Gauss, que é baseado na teoria da firma, na teoria econômica, nenhuma empresa concorrente sobreviveria, somente teria uma empresa de cada setor. E isso não é razoável. Nós vivemos num mercado competitivo, onde diversas empresas elas coexistem, elas se alimentam umas das outras, inclusive, no sentido, né, do público, de dividir o público-alvo. E então não funciona dessa forma exatamente. Mas se nós formos pensar pelo lado das empresas, de como elas se organizam para alcançar esse nível de competitividade, sim. As empresas elas se posicionam para atacar e se defender das outras empresas, né? Nesse sentido. E num pensamento muito competitivo, feroz, como eu falei para vocês, muito ácido. E, na verdade, a ideia da nossa disciplina é desmistificar isso, tá? Não quer dizer que as empresas elas vão se associar a outras empresas. Isso não é fusão. Trabalhar em cooperação não é fusão, tá? Quero deixar bem claro isso. É trabalhar de maneira individual e competitiva, porém, em alguns aspectos eu vou me associar com outras empresas para que eu possa obter alguma vantagem competitiva sobre as demais empresas do mercado. As que não fazem parte do meu esquema, no caso, né, de cooperação. Então, os diversos casos de empresas que têm aumentado sua competitividade com a formação de redes, alianças e parcerias sugerem a necessidade de reavaliar as teorias clássicas estratégicas. E nós temos muito evidente a teoria da vantagem competitiva de Michael Porter. Está nesse livro aqui, ó. Então, esse livro aqui, pessoal, ele é a Bíblia do administrador no sentido de que ele traz desde os anos 80, final dos anos, os anos 80, 83, 84, por aí, o Porter construiu essa teoria da vantagem competitiva. Então, onde entende-se que as empresas precisam atuar nas 5 forças de Porter, né? Elas precisam perceber como se comportam as 5 forças de Porter no mercado em que elas compõem. Fê, Oi. não tá passando os slides para alguns colegas? Ou seja, não tá aparecendo o slide. Não? Será que é porque eles entraram depois que eu já tinha aberto? Vou sair aqui então. Ah, tá. Pode ser, eu vou sair. Na verdade, eles aparecem, só não tá passando, tá numa mesma página. Vamos ver agora, peraí. Compartilhar a tela inteira. E aí vocês vão ver o que eu estou vendo. E agora? Estou passando os slides, aleatoriamente. Vocês estão vendo? Agora deu. Que bom. Desculpa, pessoal. Me avisem, tá? Então, essa ideia da vantagem competitiva, ela traz muito disso para nós. Da teoria de Michael Porter, né? Ela fundamenta a administração contemporânea, ela fundamenta a administração como nós conhecemos ela hoje, como nós vivemos e praticamos a administração dentro das organizações hoje em dia. E isso foi criando um ideal de gestão dentro das organizações. E esse ideal se arraigou na cultura, se arraigou no comportamento das pessoas diante das situações e das tomadas de decisão dentro das organizações. Certo? Então, essa é a ideia, né? De nós entendermos essa questão da vantagem competitiva, para quem está fazendo competitividade, né? Entender essa questão, a disciplina de competitividade está trabalhando bastante essa questão, e entendendo como se comportam, como as empresas elas aprendem a se posicionar diante do mercado. E, a partir disso, elas podem tornar-se muito mais competitivas do que as suas concorrentes, tá? Bom, a diferença, então, do paradigma da competição, diferentemente do paradigma da competição, o paradigma da cooperação visa a adoção de estratégias coletivas ganha-ganha por agentes
Quem são esses agentes? São aqueles stakeholders que compõem a cadeia produtiva. Os fornecedores, os concorrentes, os clientes, a empresa, os funcionários, tá? Todo mundo. Que buscam alcançar objetivos comuns, habilitando as empresas a competir em instâncias mais elevadas. Então, a ideia é essa. Eu componho um mercado. Por exemplo, o setor calçadista no comércio de Santana do Livramento. Existem algumas empresas que trabalham somente com calçado. Tá, tudo bem, elas vão vender outras coisas, elas vão vender acessórios, elas vão vender roupas, elas vão vender outras coisas, sim. Mas o produto principal dessas empresas é calçado. Vou dar exemplos de nomes aqui, tá? Aleatórios. Bela Moda, Zona Franca, A Barateira, Paquetá, que nem acho que nem existe mais Paquetá, é outro nome, Ideal Liberté, eu acho o nome da loja, sei lá, enfim, muitas outras lojas que trabalham com calçado. Essas lojas, elas estão por aí, no comércio de Santana do Livramento. Só que essas empresas, essas que eu acabei de citar, elas compõem um mercado em si dentro do comércio de Santana do Livramento. E elas competem diretamente entre si. E competem indiretamente com outras empresas que compõem o mercado, que não são necessariamente do mesmo produto. Isso é de maneira indireta. De maneira direta, é com as que vendem o mesmo produto. Ou produtos substitutos. Como, por exemplo, vamos colocar aqui em termos de preço, tá? Tem algumas lojas que vão praticar um preço final um pouco mais elevado do que outras. Outras que têm um caráter mais popular. E outras que que se colocam ali no meio termo. Então, nós temos praticamente 3 preços diferentes dentro do mesmo mercado. E isso vai depender do quê? Vai depender da estratégia de posicionamento que essas empresas têm diante do mercado. E ela vai considerar como é que ela vai, que elementos que ela vai considerar para determinar o preço de venda dela? O fornecedor, principalmente, né? A sua cadeia de suprimentos, a relação que ela tem, o poder de negociação que essa empresa tem com o seu fornecedor, e também vai considerar o público-alvo que ela quer alcançar. Porque ela precisa saber se esse público-alvo está disposto a pagar X valor pelo produto que ela tem a oferecer, com a qualidade que ela trabalha. Lembrando que a qualidade é algo muito subjetivo. Não existe um produto de marca não quer dizer, ou muito caro, não quer dizer que tenha qualidade. Isso vai ser subjetivo, vai depender do olhar de quem consome, do olhar e também do poder aquisitivo de quem consome, e que percebe o valor que tem naquele produto ou serviço, certo? Então, a gente tem que considerar diversos elementos no momento em que vamos posicionar a empresa no mercado. Posicionar a empresa no mercado é isso, é entender toda a sua cadeia. Quem alimenta, no caso, o fornecedor, de onde eu compro, qual é a qualidade do meu produto, se está associada ao meu público-alvo, se o preço com o qual eu compro, né, porque isso vai influenciar diretamente, o meu custo vai influenciar diretamente no meu preço final. Enfim, todo um contexto que permeia essa empresa, essa única empresa que compõe um mercado específico, cheio de concorrentes diretos, tá? Por isso, de olhar, Porter afirma, né, ele traz a ideia de nós olharmos para o concorrente. Para eu me posicionar no mercado, eu preciso considerar todos esses aspectos, que é o fornecedor, compradores, mas também o meu concorrente. E com relação aos produtos, ao concorrente direto e produtos substitutos, né? Certo, pessoal? Lembram que é produtos substitutos, né? Teoria econômica lá vocês viram, acho que no 3º semestre, microeconomia, onde eu tenho produto substituto, por exemplo, da arroz e feijão, tá? Olha, mas o feijão tá muito caro, as pessoas não estão tendo condições de comprar, aí elas vão e compram a lentilha, que pode estar mais barata, porventura mais barata, né? Eu tô dando só um exemplo bem fictício. Mas esse é um produto que alimenta, é um produto que substitui o feijão e que são praticamente equivalentes, mas não são o mesmo produto. Então, por isso, são produtos substitutos. A mesma coisa, presunto e queijo. Um sanduíche de presunto e queijo. Eu não tenho para comprar presunto, mas eu posso comprar mortadela, que é mais acessível, eu posso comprar e substitui o presunto. Então, esses são produtos substitutos. Não é o mesmo produto em si, mas ele compõe a necessidade, né? Ele supre a necessidade de quem está consumindo o produto, tá? Não só em termos de preço, mas em termos de qualidade e outros aspectos também de valor agregado que esse consumidor venha a perceber nesse produto.
Pessoal, eu tô falando rápido demais, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Se manifesta, tá? Bom, ainda dentro da nossa ideia de estratégia competitiva, de estratégia coletiva, nesse contexto, a aula de hoje tem o objetivo de proporcionar uma melhor compreensão do surgimento e da aplicação de estratégias coletivas frente a outras perspectivas dominantes. Quais são as perspectivas dominantes? São as formas como as empresas elas se comportam hoje, tá? Sem pensar em cooperar. Então, é a perspectiva da estrutura da indústria, que vai considerar a teoria de Michael Porter, da vantagem competitiva, a visão baseada em recursos e a perspectiva dos custos de transação. Então, vamos ver o que é cada um deles, né? A perspectiva da estrutura da indústria. A perspectiva da estrutura da indústria, então, ela reina soberana desde a década de 1980, né? Não é durante, né? Foi quando ela surgiu, na década de 80, tendo como seu maior expoente o estrategista Michael Porter. A principal ideia por trás desse conceito era de que uma estratégia deveria surgir a partir da análise sistemática do ambiente de um determinado setor, que é o que eu tenho acabado de dizer a vocês, né? Então, eu preciso observar o mercado em si, um setor específico, como eu dei o exemplo do setor calçadista, no comércio de Santo Livramento. Essas empresas, elas compõem um mercado isolado. Então, a partir para eu posicionar a minha empresa diante disso, eu preciso observar o mercado em si, de maneira isolada, tá? Para eu verificar como funcionam os concorrentes, a lógica de funcionamento dos concorrentes, e também entender qual é o meu objetivo diante do mercado. É vantagem de custo ou diferenciação? Então, a vantagem de custo é quando eu baixo os meus custos, tento diminuir ao máximo os meus custos para poder praticar um preço final mais baixo do que toda a concorrência. Isso não implica que eu tenha baixa qualidade, que eu tenha uma qualidade ruim. Não implica isso. Custos não estão diretamente associados à qualidade. Eu posso ter um custo da minha empresa baixo e ainda assim ter qualidade. Isso vai depender de como eu vou gerir os meus custos, onde eu vou investir, quais são as decisões que eu vou tomar para que eu tenha menos custos, cada vez menos custos, mas que eu ainda assim consiga manter a qualidade. E quando a gente fala em custos, nós precisamos ampliar o nosso horizonte no sentido de que não são somente custos diretos, custos indiretos, custos diretos, mão de obra, matéria-prima, custos indiretos, salário do supervisor, salário do gerente, luz, aluguel, são aqueles custos todos que são rateados para serem alocados nos produtos. Tá? Os produtos produzidos. Então, eu tenho que ter essa noção. Não é somente nisso, não é porque eles levam o nome de custos que são somente esses custos. Existem outros custos da empresa, como, por exemplo, publicidade, propaganda, marketing, manutenção de equipamento, outros custos que a gente muitas vezes não considera como custos, mas que eles implicam diretamente nos custos, nas despesas e gastos gerais das empresas, né? Então, eu preciso observar muito bem isso. Então, a vantagem de custo, ela tem isso. Eu diminuo os meus custos para praticar um preço menor do que o da concorrência. Ou a diferenciação, que é o que propõe Michael Porter. A diferenciação é que eu tenho custos relativos, nem tão altos, nem tão baixos, mas normalmente vão ser mais altos do que a concorrência, e por consequência, eu preciso praticar preços mais altos. Porém, o meu produto ou serviço, ele tem um valor agregado ou um valor percebido pelo meu público consumidor muito superior ao da concorrência, certo? Então, são essas duas questões bem importantes que Michael Porter traz na teoria, né? Na perspectiva da estrutura da indústria ou estrutura de mercado também, a gente pode entender assim, tá? Então, basicamente é essa a questão da ideia que nos traz Michael Porter, né? Das empresas se posicionarem ou por vantagem competitiva ou por diferenciação, e de estudarem o mercado a partir das 5 forças de Porter, que são novos entrantes no mercado, produtos substitutos, poder de barganha dos fornecedores, poder de barganha dos clientes e rivalidade ou concorrência com os demais integrantes do mercado que essa empresa compõe. Então, essas são as 5 forças de Porter, e ele traz a ideia de que, quando essas forças elas precisam ter o mesmo impacto sobre as empresas. Por exemplo, eu tenho uma empresa. Então, essas 5 forças, elas precisam ter o impacto da mesma forma, do mesmo nível, da mesma porcentagem,
sobre a minha empresa. Não pode, por exemplo, o poder de barganha ser mais forte, impactar mais fortemente a minha empresa do que o poder de barganha do comprador, ou a rivalidade, enfim, eles não podem estar em níveis diferentes, porque se eles estão em níveis diferentes sobre uma determinada empresa, exercendo essa força sobre uma determinada empresa, dentro do mercado, essa empresa causa um desequilíbrio, e essa empresa ela não vai ter o mesmo desempenho do que as demais concorrentes que compõem esse mercado. Então, por isso é muito importante nós observarmos essas 5 forças de Porter e de como elas funcionam. Eu já fiz administração na Unipampa, fui colega de vocês, e eu passei pelos mesmos professores. Então, a gente vê muito falar 5 forças de Porter, vê muito falar 5 forças de Porter, mas muitas vezes não entende como é que eu aplico isso como é que eu entendo isso dentro da minha organização? Como é que isso funciona? Qual é a lógica de funcionamento das 5 forças de Porter? E é essa. É fazer com que a minha empresa mantenha um equilíbrio sobre que essas forças, né, mantenham um equilíbrio equitativo, assim, de todas as forças atuarem igualmente sobre a empresa. Porque se tem um desequilíbrio, acaba que... Se não são vocês me mandando mensagem, acho que não, né? Acaba que essa empresa ela acaba tendo um prejuízo, tá? De competitividade no mercado que ela compõe. Bom, ainda falando sobre essa questão de Michael Porter, para Porter, uma estratégia adequada deveria fundamentar-se na melhor posição encontrada por uma empresa dentro da estrutura de mercado em que ela opera, isso que nós estamos conversando. Para tanto, o autor desenvolveu uma série de instrumentos destinados a analisar o ambiente concorrencial, e aí ele traz a questão da cadeia de valor, ele traz a questão das 5 forças de Porter, ele traz a questão de nós observarmos não só o ambiente externo, concorrencial, mas também interno dentro da organização, né? De como a empresa deve se comportar e de operar, entender a sua cadeia de valor, que é interna, né? Os setores da empresa e qual é o papel de cada um deles para que a empresa mantenha-se competitiva. Isso de maneira muito individual. A teoria de Porter, ela traz essa característica muito individualista da competitividade, que não tem nada a ver com a nossa disciplina, né? Que é estratégias de cooperação. Então, se você se vê numa empresa como esse perfil, tá? Que vai utilizar essas teorias, que vai utilizar desse comportamento para se posicionar diante do mercado, como é que eu posso fazer para reverter essa situação nessa empresa? Seja lá a minha empresa, seja a minha empresa em que eu trabalho. Então, o Balestrin e o Verschoor, eles nos trazem o seguinte, que as empresas elas devem encarar o ambiente concorrencial não apenas como uma arena de competição, né, ela deve se permitir melhor compreender a organização de um determinado mercado, entendendo os concorrentes e participantes da cadeia de valor, não somente como inimigos, mas também como possíveis aliados. E aí nós temos um exemplo, né, da relação fornecedores e fabricantes, onde nós temos, né, os fornecedores e fabricantes, eles podem ser competidores, eles podem ser aliados, podem ser nenhum dos dois, eles podem ser indiferentes, né? Ou ao mesmo tempo eles podem os dois, ou podem ser os dois ao mesmo tempo, eles podem competir e ser aliados ao mesmo tempo, né? Isso tudo vai depender da situação, vai depender de como a empresa ela se comporta no mercado. Então a ideia é sempre nós propor, por que tem esse exemplo dos fornecedores versus os fabricantes? Porque nós temos as 5 forças de Porter, eu acabei de comentar com vocês, nós temos esse poder de barganha dos fornecedores. Porque eles exercem um poder no sentido de que eles detêm a mão de obra, eles detêm os insumos. Então, eles têm capacidade de negociar, eles têm um poder muito maior do que a empresa que está fabricando, do que está comprando, da empresa que está comprando. Então, muitas vezes, se eu não tiver uma relação não digo de cumplicidade, mas se eu não tiver uma relação amena, uma relação de cordialidade, uma relação de negociar, uma relação, né, formal de negócios, de um contrato específico, mas se eu não tiver uma cordialidade nesse sentido, eu posso muitas vezes estar prejudicando a minha empresa. Porque esse fornecedor ele pode ter uma relação muito mais hostil com a minha empresa do que com outras. Isso vai depender do tipo de negociação que é desenvolvido com cada empresa. Então, vejam como o nosso papel, ele é extremamente importante, o nosso papel no sentido de administradores, né, futuros administradores, futuros negociadores com fornecedores. Então, ele é muito importante no momento em que eu vou estabelecer uma relação com o meu fornecedor.
e até mesmo o cumprimento de prazos de pagamento é muito interessante para reforçar esse laço de compromisso um com o outro. Isso é uma relação de cooperação também, de certa forma, tá? Então, as empresas devem ampliar a visão de modo a abarcar todas essas possibilidades. Só é viável quando a perspectiva da estratégia exclusivamente individual esperada. Então, essa relação que eu estou colocando para vocês, né, de cooperação com o meu fornecedor, de cordialidade com o meu fornecedor, de negociação razoável, ela só vai se dar quando eu tiver essa questão da estratégia exclusivamente individual superada dentro da minha organização, né? Quando eu, de fato, estiver disposto a trabalhar de maneira cooperativa. Aí vocês vão pensar, tá, mas só um pouquinho. Se eu estou comprando dele, eu tenho que trabalhar de maneira cooperativa? Como é que funciona isso? Sim. Sim, porque é uma relação que vocês estão construindo com o fornecedor. E como ele tem esse poder de barganha, segundo Porter, ele tem esse poder sobre a minha empresa, porque ele detém os insumos, ele detém a matéria-prima, e para eu produzir eu preciso comprar dele, eu preciso estabelecer essa relação de cooperação. Isso não quer dizer que ele vai dar desconto, não quer dizer que ele vai... Mas vai dizer que, por exemplo, vai garantir, por exemplo, que vocês tenham um preço fixo ao longo de um determinado período. E isso, para quem lida com empresa, sabe que é muito importante. Porque, por exemplo, nem precisa lidar com a empresa. Ó, na casa de vocês têm a conta de luz. Todo mundo paga luz, todo mundo paga água, né? Então, no momento em que vocês têm, ao longo do... Claro que isso depende do uso que vocês vão ter, mas independente disso, dando um exemplo. Vocês têm uma regularidade na conta de luz de vocês ficam tranquilos, que sabem que vai vir mais ou menos aquele valor todo mês. Então, vocês se programam para isso. Agora, no momento em que eu tenho, no primeiro mês, eu gasto R$200 de luz, tá? Janeiro. Fevereiro, R$200. Aí, em março, vem R$500 de luz, vem totalmente, assim, um preço que eu não esperava pagar pela luz. Independente do motivo. Se foi o ICMS que subiu, se foi eu que gastei demais, independente disso. É arbitrário, é algo que eu não esperava que acontecesse. Então, me prejudica. A mesma coisa acontece nessa relação entre as empresas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma empresa, né, de doces. Tá, e a gente compra embalagem, a gente trabalha com bastante embalagem. Até se tiver, eu sei que tem a Aline que tá fazendo doces, né, é a nossa aluna, a Aline e o Matheus. Se quiser dar exemplos também, super bem-vindo, tá? Porque eu sei que isso é uma coisa que as pessoas vivem na realidade, sabe? Vivem no dia a dia das suas organizações. E aí eu compro embalagem lá, e aí... Só que assim, pessoal, eu comecei a fazer há 10 anos atrás, e um pacotinho de embalagem era R$1, R$1,10. Hoje, o mesmo pacotinho, 10 anos depois, 11 anos depois, está R$3,50. É muita diferença de preço. Tu sustentar isso para repassar para o teu consumidor é muito. E aí, claro, aí os preços vão às alturas, mas é culpa das empresas? Não. É uma questão de ou eu tenho poder de comprar diretamente do fornecedor, onde eu tenho que fazer um alto investimento, porque eu tenho que comprar uma grande quantidade, e eu não tenho essa demanda. Então, a minha empresa, que é pequena empresa, ela não tem essa capacidade. Então, eu preciso acabar comprando no mercado local. Se eu compro no mercado local, eu estou sujeito ao quê? A essa relação um pouco mais hostil de imprevisibilidade de preço. E eu estou sujeito a isso. Então, eu preciso perceber que isso eu acabo tendo que passar para o meu consumidor, para o meu público consumidor, e isso acaba elevando o preço, acaba afastando as pessoas, elevando os meus custos. Então, é uma reação em cadeia de como as coisas acontecem. É uma relação muito diferente do que, por exemplo, se eu tivesse diretamente com o fornecedor da matéria-prima, onde eu pudesse negociar diretamente. Mas aí eu teria que comprar, gastar muito mais. Eu teria que comprar um valor muito alto, que, no meu caso, não teria condições de fazer. Certo? Então, vejam como é que funcionam essas relações, né? Essas relações de força que o mercado e as empresas exercem umas sobre as outras. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal, sobre isso? Pode comentar, viu? Bom, dando continuidade, então, a gente tem também uma outra forma das empresas se posicionarem no mercado, que é a visão baseada em recursos. O que é essa visão baseada em recursos? Vamos entender um pouquinho sobre isso. O que são esses recursos, afinal?
A visão baseada em recursos, ela destaca a noção de que a propriedade e o controle de recursos escassos ou inimitáveis, né? Então, esses recursos, eles são isso, recursos escassos ou ilimitados, por parte de uma empresa, representa uma fonte de vantagem competitiva. A ideia central da VBR, que é a visão baseada em recursos, é a de que os retornos acima da média obtidos em determinado mercado são resultados desses recursos, da posse das empresas sobre esses recursos, sejam eles tangíveis ou intangíveis, que uma empresa possui internamente. Assim, a visão baseada em recursos defende que empresas com diferentes coleções de recursos terão inevitavelmente diferentes capacidades competitivas. Então, essa visão baseada em recursos, ela não vai considerar 5 forças de Porter, ela não vai considerar vantagem competitiva, vantagem de custo ou diferenciação, não. Ela vai considerar os recursos que uma empresa tem, sejam eles tangíveis ou intangíveis. E vamos ver o que são esses tangíveis e intangíveis, né? Então, para Barney, em 1991, um recurso só será estratégico e proporcionará vantagem competitiva quando apresentar 4 propriedades fundamentais, que são valor, raridade, imperfeita imitabilidade e dificuldade de substituição, que é o que a gente estava falando, né, dos produtos substitutos. Então, o conjunto desses recursos poderá dividir-se em 3 categorias, que são recursos físicos, recursos humanos e recursos organizacionais. O que são esses recursos físicos? Instalações, equipamentos, tá? Ativos da empresa. Recursos humanos, equipe técnica e gerencial da empresa, e recursos organizacionais. O que são esses recursos organizacionais? São os processos, são as tecnologias implementadas, são as rotinas que coordenam tanto o trabalho físico quanto o humano, certo? Então, muitas vezes as pessoas denominam, né, processos como sendo uma vantagem competitiva. Quem está fazendo gestão de processo sabe. A gestão de processo se ele houver um processo de melhoria contínua dos processos, esse cuidado de fazer a análise e tentar evitar o máximo possível o gap, enxugar os processos para que cada vez eles sejam mais rápidos e mais enxutos, eles mais baratos, né? Eles são, de certa forma, uma vantagem competitiva para as organizações, porque elas conseguem produzir aquele velho conceito da administração científica, de Frederick Taylor, produzir mais em menos tempo, fazer o treinamento e padronização dos produtos ou serviços. Então, dentro dessa ideia da visão baseada em recursos, os recursos podem ainda ser considerados como tangíveis, aqueles que a gente pode tocar, né, máquinas, equipamentos, e intangíveis, que é informação, conhecimento, habilidade. São recursos intangíveis, mas que são essenciais para o funcionamento da organização, que é a famosa experiência, conhecimento, certo? Então, assim, na visão baseada em recursos, a propriedade e o controle de recursos escassos ou inimitáveis são entendidos como as principais estratégias a guiar as ações das empresas. Tá. Então, se eu tenho uma empresa que ela tem recursos específicos, né, que eu faço parte da empresa, que ela tem recursos raros, que tem valor agregado, que são difícil, né, de imitar esse meu produto. Ele é um produto muito exclusivo, difícil de imitar, porque talvez eu utilize uma máquina que o meu concorrente não tem. Talvez eu utilize uma tecnologia, um processo ou uma mão de obra especializada que o meu concorrente não tem. Então, eu tenho esse recurso, eu tenho essa vantagem competitiva sobre o meu concorrente. Então, se eu tenho isso, eu considero que isso é a coisa mais importante que eu tenho dentro da minha empresa. Tem valor que faz com que eu consiga estabelecer um posicionamento de mercado diferente das outras empresas, dos meus concorrentes. E isso para mim tá bom. Só que a visão baseada em recursos, ela não proporciona uma facilidade para trabalho em cooperação. Porque por que eu vou querer dividir a minha tecnologia, o meu processo, o meu know-how? O meu know-how é a palavra. O meu conhecimento, as habilidades que muitas vezes eu demorei anos para conseguir, vou ter que dividir, para quê? Para quê? Então, quebrar isso para promover a cooperação entre organizações é muito difícil.
Agora vejam, se eu estou no outro lado, onde eu tenho uma empresa que está começando no mercado, ou que não tem muita experiência, e eu tenho a oportunidade de praticar o benchmarking, que é ir em outra empresa e verificar como são os processos, como as coisas são feitas, como é que eles desenvolvem as atividades, e assim otimizar a minha produção de bens ou serviços, isso é extremamente importante. E fortalece o mercado em si. O mercado em si, né, que seriam todas o conjunto de empresas que compõem o mercado. E principalmente a minha empresa, que vai acabar adquirindo recursos, né, como ele diz ali, visão baseada em recursos. Recursos que antes eu demoraria muito mais tempo, teria uma curva de aprendizagem muito maior. Curva de aprendizagem é o quê? Aquele período em que a empresa está aprendendo. Por exemplo, se eu tenho um funcionário novo, eu preciso dar um tempo para ele, para que ele aprenda as funções, desempenhar as atividades, a rotina de trabalho. Esse período se chama curva de aprendizagem. E as empresas em si têm curvas de aprendizagem a partir do momento em que elas se inserem no mercado. Para conhecer o mercado, para conhecer os concorrentes, os seus compradores, e para se conhecer, né, para adquirir experiências para se manter no mercado. Então, como reverter essa situação, né? Que é praticamente de um egoísmo, seria a palavra. É onde eu tenho os recursos e não compartilho com ninguém. Então, Madoff e Thalmann afirmam, né, que existem 4 possibilidades de aquisição de novos recursos para as organizações. Desenvolvê-los internamente, ou seja, eu tenho a capacidade de desenvolver os meus próprios recursos, adquiri-los diretamente no mercado, aquisição da própria empresa detentora de recursos, isso muitas vezes através de uma fusão, através de adquirir a empresa mesmo e simplesmente absorver a tecnologia, as informações, os recursos, né, mas extinguir a empresa, ou desenvolver recursos de forma colaborativa com outras empresas. Então, se eu não sou aquela empresa que detém os recursos, eu posso me juntar com outras empresas que não têm também, como eu, recursos, e desenvolver os nossos recursos. Trabalhar de maneira cooperativa para que, se a gente não tem, a gente pode fazer com que tenha. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui um arranjo produtivo local, que é do vinho, tá? Da uva. Da produção, nós temos diversas vinícolas no município de Santana do Livramento, mas nós temos uma que é maior do que todas as outras, que é a vinícola Miolo Almaden. Até nem sei qual é o nome agora correto para dizer para vocês, mas vocês sabem da empresa que eu estou falando, né? Vinícola Almaden ou Miolo. Então, essa vinícola, ela é muito maior, o porte dela é muito maior do que as outras que compõem o mercado de Santana do Livramento. Mas elas juntas, elas compõem um arranjo produtivo local, elas trabalham, de certa forma, de maneira cooperativa, pois elas precisam de mão de obra especializada, todas elas precisam de embalagem, embora agora eu acho que a Almaden não estava, até alguns anos atrás, ela tinha deixado de invasar aqui em Livramento, estava invasando lá em Bento Gonçalves, talvez por uma questão de custos, mas independentemente desses detalhes, elas compram embalagem, elas compram sementes, elas compram produtos químicos para aplicar na plantação. Então, tem determinados aspectos que, se elas se juntarem para fazer juntas, embora sendo empresas diferentes, todas elas vão crescer. Todas elas vão obter uma vantagem competitiva sobre outras vinícolas, seja de Rivera, seja de outros municípios do país. Esse agrupamento de empresas, ele pode ter uma vantagem competitiva muito maior se trabalhar de maneira cooperativa, certo? É um exemplo, tá? Bem como as outras empresas, outras vinícolas menores, não que sejam menores no sentido, né, de porte, né, de empresa, né, pessoal? Menores, elas vão ter, porque são empresas grandes também, né, Santa Colina, a Cordilheira de Santana, não são pequenas, quando eu digo são menores no sentido em tamanho de proporção, né, de plantação, de empresa, de número de empresas, né, no Brasil. Bom, enfim, então, essas empresas no caso menores, que é a Almaden, elas podem se juntar para competir e rivalizar com a própria Almaden. Também é uma questão, mas como elas estão aqui no arranjo produtivo local, elas estão trabalhando de maneira cooperativa entre si, elas já estão. Tá? Existem estudos sobre isso, estudos até feitos pela universidade, de que elas trabalham de maneira cooperativa e que existe, sim, uma governança nessa relação
de cooperativa, de trabalho de cooperação, que é da Vinícola Almaden, por ser maior, né? No sentido maior, como eu já expliquei para vocês, tá? Por meio da cooperação, torna-se possível compartilhar os conhecimentos, os ativos, o tempo destinado ao desenvolvimento do novo recurso, além de incorrer em custos notadamente menores que os das 3 primeiras opções, ali, que eu digo para vocês aqui, que desenvolvê-los internamente, adquirir diretamente. Porque se eu tenho que desenvolver internamente um recurso, eu vou precisar de pesquisa e desenvolvimento, vou precisar de treinamento de pessoal, vou precisar de investimento para poder gerar esse recurso. Que sozinho talvez eu não tenha, mas em conjunto com outras empresas, todo mundo trabalhando de maneira cooperativa, eu vou ter mais capacidade de fazer do que sozinho, certo? Para tanto, a empresa terá que superar uma visão individualista também. Todas essas situações que nós estamos vendo, as empresas vão ter que superar essa questão de competitividade individualista, né? Passando a operar sob a lógica das estratégias coletivas. Então, essa é a ideia. De que maneira as empresas podem se posicionar, podem entender e podem aplicar uma estratégia coletiva para a sua organização. Então, por último, nós temos aqui a perspectiva dos custos de transação. Vocês já ouviram falar em custos de transação? Também, pessoal, os custos de transação, ele vem da teoria econômica, da teoria da firma, mais especificamente. E ele aparece muito na questão da teoria institucional, que é uma teoria econômica, onde ela considera os hábitos, os valores, o comportamento do ser humano como um fator que, de fato, também implica em situações econômicas. Tá? Normalmente, a teoria clássica da economia, não é sobre economia, só estou contextualizando, tá? Da onde que saem os custos de transação. Então, na teoria clássica da economia, vocês vão perceber que ela é muito estática, né? Ela considera muitos números, ela considera aquela mão invisível de mercado, ela considera que o mercado, ele se rege sozinho, ele se ajusta de maneira que ele encontra aquele ponto ideal de oferta e de demanda, que é chamado ponto de equilíbrio. E nesse momento em que ele atinge o ponto de equilíbrio, ele é capaz de se reger sozinho. Então, influências como, por exemplo, emissão de dinheiro, juros, inflação, isso tudo é resultado de interferências no mercado, que não são que são além, né, da mão invisível, essa do Adam Smith, tá? Então, a teoria institucionalista, ela vem contrapondo essa teoria clássica da economia, em que eu tenho aspectos humanos, tá? E não simplesmente de mercado, que acontece sozinho. Tem aspectos humanos, eu tenho valores, eu tenho crenças, eu tenho hábitos de pensamento das pessoas, da sociedade em geral, né? Como grupo, não só como uma pessoa, não, mas grupos que compõem a sociedade e esse pensamento que esse grupo reflete, eles vão influenciar fatores econômicos da sociedade. E a partir do momento em que eu entendo isso, eu entendo que existem custos de transação dessas relações. As relações que eu tenho de uma empresa com outra, de um indivíduo com o outro, relações estabelecidas, trocas, e tem custo. E por isso que a gente chama custos de transação, tá? Alguém tem alguma pergunta com relação a isso? Ou ficaram com dúvida? Não? Tá. Então, dentro dessa perspectiva, né, dos custos de transação, a gente tem o seguinte: estes custos são originados pelas inerentes dificuldades das transações feitas no mercado. As empresas incorrem em custos transacionais toda vez que precisam definir, gerenciar e controlar suas transações com outras empresas. Processo que envolve muitas vezes custos negligenciados, que eu comentei com vocês, né, lá no início da aula, que muitas vezes a gente considera que custo é só aquilo que é custo direto, custo indireto, quando na verdade existem outros gastos e despesas dentro da organização que também são custos e que vão implicar no preço final do produto, que precisam ser observados, muitas vezes não são, tá? Então, ali, custos que são negligenciados, como a denegociação,
formalização de contratos, obtenção e manutenção de clientes e acompanhamento de valores a receber. Então, muitas vezes, vocês pegam o telefone e começam a negociar com o fornecedor, ou então um cliente, agora, muita venda por WhatsApp, né? Aí tu tá ali, no WhatsApp, e teu cliente tá demandando, eu quero a blusa que eu vi no Facebook, que vocês postaram no Instagram, eu quero, aquela kit de maquiagem, kit de pincéis de maquiagem que eu vi na loja que vocês postaram, várias coisas. E uma infinidade de produtos que existem, né, que estão comercializando. Então, no momento em que eu estou ali, eu, empresário, ou empreendedor que estou ali, ou funcionário da empresa que estou ali no WhatsApp, negociando com o meu cliente, ou quando eu estou no telefone negociando com o meu fornecedor, ou por e-mail, enfim, em diversas formas, né, estou dando só exemplos. Isso tem um custo. E isso que a gente chama de custos de transação, tá? Então, esses custos precisam ser percebidos, porque muitas vezes eles são intangíveis, são relações que eu tenho com as pessoas. São momentos em que eu estou negociando, em que eu estou barganhando, em que eu estou estabelecendo uma relação, às vezes é uma conversa. E aí, tem custo isso? Tem. Para a empresa tem um custo. Porque disso sai um resultado específico, que vai implicar em determinados custos para a empresa. E muitas vezes essa relação é imperceptível, mas ela é mensurável. Ela é imperceptível, mas ela é mensurável, tá? Então, é isso basicamente que são os custos de transação. Alguns fatores, eles influenciam decisivamente a intensidade desses custos. Então, a saber, né, a racionalidade limitada do tomador de decisão. Então, o que é a racionalidade limitada, né, pessoal? Deixa eu olhar a hora aqui, porque isso não me perco. É 10h57, assim. Então, vocês estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo, né? Digam oi, estou ouvindo. Digam alguma coisa. Que bom. Tá, que bom, obrigada. Então, a racionalidade limitada, ela também tem raiz na teoria econômica, tá? Que é uma teoria do Herbert Simon. Quase que eu esqueço o nome dele. O Herbert Simon. Então, o Herbert Simon, ele traz a ideia da racionalidade limitada, por quê? Porque o ser humano é considerado um ser racional, é ou não é? É um ser racional, porque ele pensa. Bem, só que essa racionalidade, ela é limitada no momento em que, ao tomar uma decisão, uma pessoa não é capaz de raciocinar, de perceber todas as possibilidades que poderão acontecer a partir dessa tomada de decisão que eu terei. Ou, por exemplo, às vezes vocês podem pensar em 1, 2, 3 consequências da tomada de decisão de vocês. Podem, mas não todas as possibilidades possíveis no mundo que vão acontecer. Não, isso é impossível. É um fator, o cérebro tem uma capacidade específica de funcionamento. O cérebro humano, e Herbert Simon estudou isso, não de maneira superficial, não, ele estudou o cérebro humano, a capacidade do cérebro humano de assimilar informações. Existe toda uma teoria fundamentada sobre isso, muito forte, que fala sobre o processo de tomada de decisão, e nos ajuda a entender como os seres humanos tomam decisões nas suas vidas. E que muitas vezes tomam decisões erradas, porque ele não é capaz de perceber todas as possibilidades, ou assimilar, né? Assimilar todas as possibilidades, todas as possíveis consequências das suas decisões. Por isso a racionalidade é limitada. Tá? Então, esse fator da racionalidade limitada, ele influencia decisivamente, né, na intensidade que esse custo de transação vai ter. Porque no momento em que eu estou negociando com o meu comprador, ou estou negociando com o meu fornecedor, eu não tenho como, estabelecendo um contrato, eu não tenho como saber, por exemplo, se eu tomar preço com outro fornecedor, será que vai ser mais barato? Será que não vai ser mais barato? Se eu não fizer, eu não vou saber. Pensando, não tenho como saber. E isso influencia na minha tomada de decisão. Totalmente, tá? Por isso ele traz essa questão da racionalidade limitada. A incerteza sobre o futuro também é algo que a gente não tem como prever. A gente pode planejar e tentar prever as situações que podem acontecer, mas ainda assim a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, certo? Não é verdade, a gente não sabe. Nem com bola de cristal a gente não sabe. Então, e também a possibilidade de que determinados atores econômicos adotem um comportamento oportunista. Porque dentro dessa teoria, pessoal, a gente tem a questão do oportunismo.
Porque ele diz que o ser humano, ele é oportunista por natureza. Tá? Isso pode ser errado. Oportunismo não é uma palavra negativa. Eu já falei, não sei se foi na aula com vocês, acho que foi em competitividade. Quando a gente fala em oportunismo, não é aquela coisa negativa do oportunismo, né? Porque fulano é oportunista, quer dizer que é uma coisa negativa. Não, oportunismo vem da palavra, né, oportunidade, onde eu percebo uma oportunidade e tenho uma ação em relação a isso. Isso não quer dizer que é ruim, tá? Então, o comportamento oportunista, ele, segundo essa teoria, ele sempre vai prevalecer no ser humano. Então, no momento em que ele puder obter uma vantagem, tanto para si quanto para a sua empresa, ele vai agir. E isso influencia muito nos custos de transação, porque no momento em que eu tenho uma relação de cooperação, eu tenho uma relação onde quem faz parte da cooperação ganha. É uma relação ganha-ganha, né? Não é o que eu comentei na outra aula, é uma relação ganha-ganha. E não uma relação onde um ganha e um perde. Por isso, uma relação ganha-perde. Então, se eu tenho um oportunismo, quer dizer que eu quero vencer e não quero que o outro vença. De certa forma, eu quero vencer. E não o conjunto, né, das pessoas ou das empresas que estão cooperando. Por isso, o oportunismo ele pode elevar os custos, aumentar a intensidade dos custos de transação. Porque eu vou ter essas questões, né, humanas aí, que limitam com que isso ocorra de maneira perfeita, como seria no mercado considerado pela teoria econômica tradicional, que é a concorrência perfeita. Tá? Então, logo, a falta de confiança nas relações da empresa com o seu ambiente e a possibilidade de condutas oportunistas por parte de alguns agentes, né, que constituem esse mercado, questões centrais na existência dos custos de transação. Constituem questões centrais, né, questões centrais que podem facilitar, diminuir os custos de transação ou aumentar. Então, como reverter essa situação, né, das empresas? Se eu tenho uma empresa que ela age por questões considerando custos de transação, e a gente pode considerar que existem empresas hoje em dia, não só eu ia dizer no Brasil, mas não no Brasil, só no Brasil, empresas no geral, no mundo, que consideram a questão dos custos de transação e consideram isso de maneira forte, fazendo cálculos de quanto que custa, principalmente, por exemplo, se tu vai mercado de ações. Só isso é um mercado totalmente especulativo. E quem é que faz a especulação? A máquina? Não. São as pessoas que fazem especulação. Ele é um mercado especulativo e oportunista. Então, imaginem o nível dos custos de transação desse mercado. Então, por isso que a gente vai avaliando, né? Cada setor, cada mercado, ele se compõe de determinada maneira que pode influenciar positivamente ou negativamente na questão dos custos de transação, tá? Então, para a gente reverter a situação, o autor nos diz, o Warshor e Ballestein, nos dizem que a cooperação reduz o oportunismo entre os agentes econômicos, né, entre as pessoas, os stakeholders, entre as pessoas que compõem esse mercado, que é apontado como um dos principais geradores dos custos de transação. E a estratégia coletiva fornece uma atmosfera de relacionamentos duradouros, em que a informação e o know-how são compartilhados com maior liberdade entre as partes, e os problemas são resolvidos de forma mais eficiente. Além disso, ao adotar estratégias coletivas, as empresas passam a ter maior capacidade de adaptação a mudanças, reduzindo a segunda fonte de custos de transação, que é a incerteza ambiental, né, que ele colocou como incerteza, né, sobre o que vai acontecer no futuro. Caracterizada pela evolução acelerada das inovações, breves ciclos de vida dos produtos e empresas pressionadas a responder rapidamente às mudanças nas preferências dos clientes. Então, a gente tem... Pessoal, vejam como nós temos um ambiente em evolução constante. Por isso, aquele primeiro capítulo lá, quem não leu, se puder ler, leia. O primeiro capítulo que fala sobre isso, né? Eu não me lembro agora o nome. Que é... as transformações, agora não me lembro, de cabeça não lembro. A organização e as transformações econômicas recentes. Então, esse capítulo aqui, número 1, ele é bem curtinho, tá? Os capítulos desse livro são bem curtinhos, bem interessantes, que é rápido de ler e fácil de entender a linguagem. As empresas, elas vêm passando por constantes transformações. Se vocês forem perceber, a questão da inovação, ela é algo extremamente latente nas empresas.
As empresas que não inovam, que não se recolocam, que não se reinventam, elas acabam sucumbindo. E não é porque nós estamos na pandemia, que foi, um exemplo da pandemia foi as empresas se reinventarem de uma maneira totalmente, né? Totalmente. Mas não é essa a questão. Eu estou falando numa situação, num ambiente natural, onde não tem pandemia, as empresas elas precisam se reinventar, senão elas acabam sucumbindo, né, ao mercado. Surge uma empresa nova, leva toda a clientela, porque a pessoa vai querer conferir aquilo que é novo. E não é, talvez uma empresa que eu confie, que eu já trabalhei alguns anos, que eu já trabalhei alguns anos no mercado. Então, eu preciso estar atento às inovações. Não só questões tecnológicas, mas as inovações inerentes ao meu mercado, tá? E também a questão dos ciclos de vida dos produtos, né? Que estão cada vez mais, o público consumidor está cada vez mais exigente. Então, muitas vezes, por exemplo, um celular, que custa às vezes R$1.500, R$2.000, é um ano o ciclo de vida dele. E não quer dizer que ele estragou. A pessoa vai lá, ela vai trocar, porque ele não serve mais, ele não atende mais às necessidades daquela pessoa ali. Aí ele vai passar o celular adiante, se tiver em bom estado, vai comprar um novo. Por quê? Porque o ciclo de vida dos produtos, ele é muito curto. E não está, e como eu repito, ele não está associado à durabilidade, e sim à necessidade do cliente. Certo? Como a inovação está, né, evoluindo, os produtos cada vez melhores, cada vez com mais funcionalidades, e eu quero isso, quero para mim isso, então eu vou lá e vou consumir esses produtos com maior tecnologia, inovadores, enfim, outros produtos, né? E eu acabo descartando aquilo que eu até então achava que tinha valor. E as empresas, elas estão nesse ambiente, estão sendo pressionadas por isso. Então vejam o quanto não caótica não é a palavra, mas o quanto acho que até caótica é a palavra, porque as empresas elas estão sob constante pressão e elas precisam ser competitivas. E aí, muitas vezes, elas acabam não olhando para possibilidades de cooperação. Se eu estou competindo, como é que eu vou cooperar? Então, elas acabam perdendo, muitas vezes, a oportunidade de perceber que elas podem ganhar muito mais trabalhando de maneira cooperativa. Até mesmo, por exemplo, eu quero desenvolver um novo produto, uma nova tecnologia, um novo aparelho celular, um software, enfim. Quero desenvolver uma nova receita, quero fazer um novo tipo de maquiagem. Estou dando vários exemplos aqui de coisas que acontecem. Quero desenvolver um tipo de tratamento diferenciado para cachorro, agora o mercado pet. 2 mercados que estão, assim, extremamente consolidados, e eu digo que vem, arrisco a dizer, não tenho dados, mas arrisco a dizer que vem uma crescente, ainda, mesmo com a crise, que é o mercado da beleza e o mercado de consumos, mercado para animais, pet, animais de estimação, tá? Não é porque abre muitas empresas sobre isso, não, mas é porque existe o PIB do consumo nesse tipo de produto ou serviço é elevado, tá? Então, a gente precisa observar isso e, por exemplo, se eu quero surgir nesse mercado, se eu quero me apropriar desse mercado e me inserir nele, eu preciso conhecer, né? E, ao mesmo tempo, eu preciso ver quais são as possibilidades que eu tenho de trabalhar de cooperar com demais organizações, demais empresas, para que todos ganhem, né? Todos que participam da relação de cooperação, tá? Não é todo o mercado que vai ganhar. Ganha ou obtém vantagem competitiva aquelas empresas que estão cooperando entre si. Ah, digamos, tá? Vou dar um exemplo do setor calçadista que eu dei no início da aula. Nós temos ali, aqui na cidade, nós temos a Bela Moda, a Barateira, que eu acho que é do mesmo dono, né? Vocês podem conferir, podem me dizer se não é, mas eu acho que é do mesmo dono, não é? Então, nós temos 2 empresas grandes que... A Bela Moda tem só uma loja, mas a Barateira tem, acho que, 3 lojas. Aí nós temos também da mesma família, não direta, mas da mesma família, que acho que é da irmã do rapaz que é dono da Bela Moda, tem a Zona Franca, aí a Zona Franca tem 3, 4 lojas. Então, é tudo da mesma família, ou seja, eles compram junto. Imagina o poder que eles têm de barganha com os fornecedores. Por isso eles conseguem um preço baixo. E aí eles não vão comprar, como eu vou ali na M3 comprar um pacotinho de casquete. Não, eles vão comprar containers de roupas, containers de sapatos, lá da China, acho que eles compram no Japão, não sei nada, que eles compram muito barato. Muito, 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 muito barato mesmo.
tá? Então, aí eles conseguem ter eles juntos conseguem exercer trabalhando em cooperação, embora eles são da mesma família, mas não são a mesma empresa, mas eles trabalhando em cooperação, eles conseguem comprar e comprar muito mais barato e vender mais barato no mercado. Então vejam como é que se estabelecem as relações de cooperação, pessoal, e das vantagens que elas trazem para as organizações. Tá? Eu só estou dando um exemplo, tá? Sem julgamentos, só estou dando um exemplo. Sem julgamentos no sentido, né, de se tem, se não tem, se não é isso. Só estou dando um exemplo. A mesma coisa é a comunidade árabe palestina, pessoal. Eles têm, agora estão migrando, né? Eles estão migrando para outros ramos, estão diversificando, na verdade. Mas alguns anos atrás, um tempinho atrás, era roupa, loja de roupa, loja de roupa, loja de roupa, loja de roupa. Vocês sabem que era assim. Era muita loja de roupa, ou então Free Shopping Ribeira aí para vender tudo a mesma coisa. Vocês vejam que é tudo a mesma coisa, né? Torradeira, aquela coisa que ferve água, né? Jarra elétrica, cobertor, coberdron, sempre os mesmos produtos. Por que são sempre os mesmos produtos? Ou então as roupas nas lojas são todas muito parecidas. Porque eles compram juntos. Eles compram juntos para baratear os seus custos. E assim eles conseguem ter um preço muito mais baixo do que teriam se comprassem sozinhos. Então isso é uma forma de cooperação também. É um exemplo. Tá? Sem julgamento, tá, pessoal? Falando um exemplo. Então, bom, agora finalizando então a nossa aula, mas ainda tem alguns slidezinhos, vamos falar então sobre as estratégias coletivas numa perspectiva emergente, tá? Então, o conceito de estratégias coletivas, ele surgiu, assim como a maior parte dos estudos sobre cooperação interorganizacional entre organizações, na ciência da administração, ela surgiu com maior vigor a partir da década de 80. Tá? Por quê? Porque tem esses dois autores aqui, ó, o Astley e o Fombrun. Astley e Fombrun, eles perceberam que lembram do TGA, pessoal? Que uma teoria surgia para contrapor a outra. Por exemplo, nós tínhamos lá no início a administração científica e também a teoria clássica da administração, que aí nós temos Frederick Taylor, Ford e Fayol, tá? Bom, nós tivemos, a partir disso, que entendia o homem como uma máquina, que ele devia trabalhar, produzir, sem intervalo, enfim, uma série de questões. Vem a teoria das relações humanas para contrapor a teoria da administração científica e das relações e a clássica, entendendo que o ser humano é dotado de necessidades, que ele é uma pessoa, que ele precisa de um ambiente adequado para trabalhar, enfim. A mesma coisa é o Wesley Fombrun para Porter. Como Mintzberg também. Mintzberg, ele contrapõe muito o Michael Porter, tá? Porque ele acha que os mercados não devem se comportar de maneira tão radical quanto propõe Porter. Esses autores também fizeram a mesma coisa e perceberam que os mercados eles podiam funcionar de maneira diferente, de maneira cooperativa, e poderiam render muito mais do que individualmente. Então, o Astley e o Fombrun, eles desenvolveram estudos que mostram que as estratégias empresariais não precisam se limitar a relacionamentos concorrenciais, tá? Somente a isso. Haja vistas inúmeras possibilidades para o desenvolvimento de ações colaborativas. Então, os autores eles identificaram 3 concepções particulares da natureza organizacional, que é o cavaleiro solitário, a orientação egocêntrica e a orientação militar de estratégia. O que é cada um deles? Coloquei para vocês. Cavaleiro solitário é quando as empresas elas assumem um papel de pioneiras, lutando contra as contingências ambientais, sendo forçadas a adaptar-se às condições impostas. Então, elas são pioneiras, né? Elas invadem o mercado e colocam as suas regras. Com relação à orientação egocêntrica, em que a escolha estratégica é determinada pela autossuficiência e pelas ações independentes. Então, quando uma empresa ela é autossuficiente, ela não coopera. Porque ela em si, ela pode trabalhar sozinha no mercado, ela é autossuficiente, está dizendo, né? Então, é difícil ela cooperar. Em qualquer situação, o cavaleiro solitário também não vai cooperar com ninguém. Pior ainda na orientação militar de estratégia, né? Onde são vistas como inimigas, como as outras empresas, elas são vistas como inimigas em um ambiente voraz, sendo motivadas a assumir posições estratégicas de enfrentamento em seus campos de batalha.
Então, isso é algo que precisa ser visto, né, percebido nas organizações. Elas agem assim, porque é histórico, né, vem de uma cultura que trata a competitividade como algo primordial para a sobrevivência das organizações. Então, as empresas elas se comportam naturalmente dessa forma, mas a ideia da cooperação é justamente mudar isso, ampliar o horizonte das organizações em que elas se mantenham competitivas, mas que ao mesmo tempo trabalhem em cooperação com outras empresas. Em contrapartida, os autores apresentam a ideia de colaboração como uma alternativa para a política de negócios, transformando conceitos de competição em cooperação, de organização única em um grupo de organizações e de separação em união. O autor destaca o conceito de estratégia coletiva, os autores, né, os dois, de estratégia coletiva, definindo como a formulação conjunta de políticas e implementação de ações pelos membros de coletividades interorganizacionais. Então, quando eu vou estabelecer uma estratégia de cooperação ou uma aliança com outra empresa, eu preciso ter alguém que seja responsável por isso, que controle isso. Normalmente vai ser uma pessoa, pode ser um grupo de funcionários que vai trabalhar essa intermediação com outras empresas. Isso vai depender do porte da empresa, das necessidades que essa empresa tem, certo? Então, isso é bastante interessante e nós temos que é competição, que é um termo do Brandenburg e Nalebuff. Brandenburg e Nalebuff, são dois autores, tá? De estratégia também. E eles trazem a ideia da competição. O que é isso? É o termo competição e cooperação juntos. Significa que as empresas competem e cooperam ao mesmo tempo dentro de um mercado específico, certo? Mas isso é mais para diante. Agora a gente vai trabalhando essas ideias, né, de competição e cooperação até a gente construir essa ideia de que as empresas elas são capazes de atingir essa maturidade estratégica de competição. Então, as estratégias coletivas refletem a necessidade das organizações promoverem ações de cooperação para lidar com as suas interdependências dinâmicas. Da mesma forma que na natureza, muitos animais aglutinam-se em grupos para se proteger e sobreviver. Aí trouxe a foto de uma manada, não sei se é manada, qual é o coletivo de leões, não me lembro agora. Mas normalmente de animais é manada, né? Ou de búfalo é manada. Não me lembro agora, pessoal. Isso aí eu voltei essa aula em português. Não me lembro agora. Mas é o coletivo ali, né? Um grupo de animais, ali no caso do leão e das leoas, que se juntam. E assim todos os animais. Eu digitei animais em grupo e apareceu um monte de animais em grupo, né? Elefante, búfalo, zebra, hiena. Os animais sempre olhando. A gente sempre, quem olha aqueles do Animal Planet, aqui, por exemplo, os programas, vê que os animais estão sempre se comportando, né, em grupos, porque eles têm capacidade de se defender muito maior do que se eles estivessem sozinhos. A lógica é a mesma para a cooperação. As empresas, elas atuando em conjunto umas com as outras, cooperando, elas têm uma capacidade de aumentar a sua vantagem competitiva muito maior do que se elas estivessem atuando sozinhas no mercado. Dentro desse contexto, eu tenho uma matriz CPC, que é a matriz comprar, produzir ou cooperar, onde as empresas elas podem se localizar dentro do mercado. Então, mas onde é que eu estou? Será que eu estou mais para comprar, ou para produzir, ou para cooperar? E aí, sim, se eu coopero, eu produzo e compro com muito mais valor agregado. Essa é a lógica. Então, um dos esquemas conceituais que ajuda os gestores a determinar a maneira mais adequada de conduzir suas atividades de comprar no mercado, produzir internamente ou cooperar com um parceiro, independentemente da política a política estratégica que ela vai adotar, seja aquela do Porter, a inicial que a gente viu, que é a estrutura de mercado ou a estrutura da indústria, seja a visão baseada em recursos, que a gente viu também, ou seja a teoria, a visão baseada em custos de transação. Tá? Se qualquer uma delas, a empresa ela vai precisar se compreender o espaço que ela está ocupando no mercado e entender, né, se ela vai obter mais vantagem competitiva, comprando, produzindo ou cooperando com o parceiro, tá? Para tanto, ela combina em seus dois eixos a importância estratégica de uma determinada atividade e a competência da empresa em realizar tal atividade.
quando comparado aos demais produtores. Aí funciona assim, pessoal. Funciona assim a matriz, né? A lógica ali, terminando dele ali, a lógica da matriz CPC centra-se no fato de que mesmo as maiores empresas já não conseguem executar todas as suas atividades produtivas internamente, necessitando optar pela maior prioridade. Ou seja, lembram lá em Ford, quando você trabalhava em TGA, Ford, que Ford fez a Fordlândia no Brasil? Porque ele queria, a ideia de Ford era assumir todas as etapas da cadeia produtiva para que ele não tivesse que comprar. Porque aí, se ele comprasse, ele acreditava nisso, né? Que ele, no momento em que ele comprasse, ele tinha muitos custos, ele dependia muito de terceiros para produzir os seus carros. E ele achava que, incorporando toda a cadeia produtiva, por exemplo, do látex para produzir o pneu, que na época não era feito com petróleo, e sim com látex. Também era o látex e outra coisa que eu não lembro agora, que ele absorveu também, que construiu a fábrica no Brasil para poder fazer do couro. Era látex e couro que ele queria produzir, né? Couro para os bancos, e a parte interna do carro, e o látex para os pneus. Então ele implantou a Fordlândia, que é uma cidade com uma estrutura enorme, fantástica no Brasil naquela época, e ele queria produzir o próprio látex para fazer os seus pneus e o couro. Só que assim, pessoal, isso ele demandou um custo dele, e outra coisa que ele não contava, que eram os fatores culturais, que os chefes, os supervisores vieram da Europa. E tinha uma cultura de trabalho implementada, eles queriam implementar aquilo aqui. Só que, na verdade, a cultura dos brasileiros não coincidia muito, né? Então, houve rebelião, até mataram, os operários brasileiros mataram um pessoal que eram supervisores, porque existia uma forma de trabalho que não era aceita, que era até quase, não era análogo à escravidão, não arrisco a dizer, porque eu nunca li isso que era análogo à escravidão, mas que era forçoso para produzir, enfim, era um trabalho bem... E outra questão também era a questão da alimentação, que eles traziam a alimentação deles de lá e queriam distribuir aqui, mas aqui o brasileiro tem outra cultura de consumo de alimentação. Então, eles queriam que os brasileiros comessem aquilo que eles davam para eles. Então, teve uma série de problemas culturais e, além disso, a questão da sustentação dos custos de toda essa estrutura. E não contavam. Aí, no fim, acabou que fechou. A Fordlândia no Brasil, procurem Fordlândia no Brasil, tem vídeo, tem foto, tem um monte de coisa. É bem interessante de ver a história, de como funcionou, tá? Então, percebeu-se que talvez interiorizar todas as etapas da cadeia produtiva não é tão interessante assim, porque acaba que os custos eles não se equivalem tanto assim. E isso foi bem interessante, mas, claro, é um exemplo de algo que não deu certo. Pode haver, dentro de alguma indústria, algum mercado, que seja possível fazer essa interiorização da produção de bens ou serviços. Muitas vezes eu vou perceber que não, que para mim é mais fácil e até mais barato comprar esse insumo pronto já de produzir, tá? Então, como é que funciona essa figura? Quanto mais baixa a importância estratégica da atividade que tem, né, essa atividade para a minha empresa, quanto mais baixa, fica mais rentável para mim comprar, tá? Mesmo se ela for baixa, se ela for média, se a competência da empresa para produzir né, ou para exercer essa atividade, né, ela for, independente se ela for baixa, média ou alta, se a importância for baixa, é melhor comprar. Já se a importância estratégica da atividade for média e a competência da empresa para produzir for baixa, ela pode cooperar com outras empresas para produzir determinado bem, tá? Ou para comprar, independente, para produzir ou para comprar, porque eu posso comprar junto também com outras empresas, como eu citei exemplos para vocês aqui, das vinícolas que compram embalagem juntas, e aí o frete fica muito mais barato, porque tem um frete só. Outro exemplo que tem, de empresas que compram juntas, é as redes de supermercado, que elas acabam comprando juntas, diversos supermercados, eles compram pela rede, e aí a rede tem um poder de barganha muito maior junto aos fornecedores, tá? Então, é um exemplo,
Mas se ela for média, se a atividade estratégica da atividade for média e a competência da empresa for média, ela deve cooperar, ainda assim, cooperar. Mas, se a importância estratégica da atividade for média e a competência da empresa for alta, sai mais barato para a empresa produzir. Então, vejam, aqui, esse esquema, né, esse gráfico, ele nos permite verificar o que é mais rentável para a empresa. Comprar, produzir ou cooperar. Da mesma forma, se for alta a importância estratégica da atividade. Se ela for alta, mas a competência da empresa for baixa, é melhor, é mais rentável, né? Mais lucrativo para a empresa cooperar. Mas se a competência for média e a importância estratégica da atividade for alta, é melhor produzir. Se for média e alta, é melhor produzir nas duas situações. Então, claro que não é só olhando aqui, né? Eu preciso ter cálculos, eu preciso ter o custo de tudo isso muito bem elaborado, para que eu possa ser capaz de tomar decisões. Mas essa figura aqui, ela já me auxilia a ter um norte daquilo que eu posso fazer. Certo? Pessoal, é isso. Então, concluindo, né? Eu espero que tenha ficado claro a importância da cooperação e o quanto ela pode nortear uma mudança nos mercados em si. Não só na minha empresa, na tua empresa, na empresa do vizinho, não. Mas que essas empresas, a partir do momento em que elas cooperam, elas constituem uma nova realidade no mercado existente, tá? Então, a partir das evidências apresentadas, observa-se que as estratégias coletivas, elas contêm atributos que permitem às empresas alcançar objetivos que não atingiriam individualmente. Isso é muito importante. Não chegaria a esse lugar se não fosse de maneira cooperativa. Tal fato pode ser explicado por duas razões. O primeiro é o recente surgimento dessa perspectiva nos estudos organizacionais. É recente porque é do lado dos anos 80, né? Mas já tem 30 anos. 2000, 2010, 40 anos, né? 40. Tem em torno de 40 anos a teoria, porém, ela vem se intensificando, ela é emergente por causa disso, ela vem se intensificando ao longo dos últimos 20 anos. E sendo implementado, estudos vêm sendo realizados, e aí vem sendo muito mais intenso essa procura por entender essa questão da cooperação entre empresas muito mais recente. E também pelo fato das estratégias coletivas colidirem frontalmente com alguns postulados clássicos utilizados pela corrente dominante no campo da estratégia, que é Porter, né? Porter é que está arraigado na cultura das organizações e da teoria competitiva, arraigado na perspectiva individualista. Certo, pessoal? Bom, por hoje é só, é isso. Até sem voz já, de tanto falar. Queria saber se vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, que vocês gostariam de comentar, de contextualizar. Vou encerrar a gravação aqui.